Fala galera, estamos aqui no nosso terceiro COE, o Café Filosófico do Colégio Estadual de Camargo. E aí, hoje nós vamos tratar um tema muito interessante, que é o tema mídia. Mas antes de a gente começar, queria aí dar um salve para os nossos professores que estão chegando aí. A primeira, a gente vai falar da professora que não está de bobeira, professora Elaine Bobeda. Boa tarde, pessoal. A casa é nossa, pessoal. Tamo junto. E agora, vamos falar agora do cara mais enrolado de tecnologia. Nada disso, o cara fez um trabalho excelente aí por fora que a gente já vai comentar já. Espera aí, professor André Sobral, do Eixo da Tecnologia. Pera. Pessoal, que bom ter vocês aí, muito legal. Desculpa aí pelo atraso, foi descuido meu mesmo, mas tamo junto, vamos passar uma tarde aí legal, vamos debater bastante aí sobre o assunto, um assunto bem interessante para todos nós, vamos que vamos. Vamos que vamos. E o cara da filosofia, aquela vibe positiva, né? Tem sempre uma abordagem muito interessante para tratar com nós, né? Né? Dialógico. Alex Xavier. Seja bem-vindo. Estou difundindo esse meu nome artístico, né? Agora leio, aí botei um X, Alex. Eu achei que foi dinâmico, né? A gente está feliz demais, né? Estar recebendo vocês. Estamos juntos. Esse café filosófico foi pensado para você, aluno, para você, pai, mãe de aluno, para qualquer um que esteja nos visitando, beleza? A gente pode não aprofundar tanto, mas a gente dá uma bibliografia. O importante é que a gente venha trocar e a gente venha aprender um com o outro. Obrigado aí, gente. Show, tamo junto. É isso aí. Meus amiguinhos, e fora os nossos convidados especiais que estão aí, né? A gente pode citar aqui pela Mônica, né? Pela Dona Sônia, e o Jorge também. Sejam todos bem-vindos, tá? Aqui, lembrando que é um espaço de democracia, né? Né, Alex? Dizem um pouquinho aí quais são as nossas regrinhas de ouro, né? Beleza. O grande lance, qual é? É você ter a liberdade para poder falar o seu pensamento sem atacar o outro. E o outro, ele pode divergir de você, ele pode divergir das tuas ideias, mas ele não pode te atacar. E aqui é um espaço para a gente realmente trabalhar essa tal da dialética, né? Esse sim, esse não, essa abertura ao contraditório, porque é com o contraditório que a gente cresce. É ou não é? Show de bola. O senhor... Né? O cara falou, tá falado, né? O cara... Todos que estão escutando, vocês têm espaço de voz aqui. Falem, fiquem à vontade. Se você tiver vergonha, pode utilizar o chatzinho aqui no lado, que a gente vai estar fazendo as leituras das tuas opiniões, tá bom? Mas se você puder falar, é bem melhor, né? Qual é? Você tem muito a falar, né? Exatamente. Aliás, tem umas vozes aí maravilhosas. Vamos botar para fora aí. É verdade. Verdade. Agora, pessoal, para a gente poder começar o nosso temazinho, eu vou compartilhar a tela, aí vocês confirmam aí se está chegando legal. Tá ok. Show! Essa daqui é a página do Café Filosófico dessa semana, que ela contém todo o material que a gente vai tratar aqui, né? Às vezes você na correria não deu tempo de ver, não tem problema, a gente passa aqui e a gente faz um grande apanhado. Para começar... Que plataforma linda! Foi ideia de quem fazer isso, gente? Meu Deus! Tá enrolado. Ideia do seu Sobral, cara bravo demais. Meu Deus. Sobral. Aí, pessoal, só para a gente poder pegar aí a vibe do nosso café filosófico, essa aqui é a nossa introdução. Essa dor que tu tem coia, esse vazio que tu tem coia, vem falar. Essa dor que tu tem coia, esse vazio que tu tem coia, vem falar.
Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Pronto, meu povo. Agora a gente tá na vibe. Tamo junto. Pessoal, então tá aqui o nosso link do nosso café filosófico, né? A ideia do Sócrates aí com um cafezinho na mão, né? E aí o vídeo, tema do nosso tema de hoje, né, é o vídeo mídia, tá bom? Meu povo. A criatividade desses caras para fazer isso. Quanto assunto para nós comentarmos, hein? Verdade. Deixa eu só aumentar o volume. Quantas questões. Antes de a gente entrar... muita informação. Antes de a gente entrar aqui no assunto, só para o povo que ainda não conhece, nosso canalzinho no YouTube, tá? Vou clicar aqui que já vai direto para lá. Ok. Você que está assistindo aí, depois dá uma curtida lá, conhece os outros, tá? É Coé Café Filosófico. Só colocar que você já vai assistir os outros que estão lá, tá bom? Curta a gente lá. Tá precisando de inscrição, né, professor? Tá. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela para a gente poder... Isso. Pronto. E aí, meu povo, eu começo? Vocês começam? Introduzir aí? Eu compartilho com o que o Caio falou. A criatividade dessas pessoas é de tirar o chapéu. Né? Incrível. É perfeito. Ele sabe, em palavras, perfeito. É muito criativo e se remete lá no início até o final. É incrível. Mexe muito com a cabeça, né? E mexe muito também com a cultura do cinema. Eu vejo pegando vários, não pegando aspectos, por causa que isso aí deve ser muito antigo, mas vários aspectos que surgiram destas pequenas animações ali. É de 2000. Estão presentes. É de 2000? Então vários aspectos que pegou. É que eu não sei mais ou menos pela animação. Teve um negócio de 2000, não é mais atual do que tem. É incrível. Então, gente, para a gente começar junto com essa criatividade, vou colocar aqui alguns pontos que eu achei muito interessantes desse vídeo, né? Além das 3 questões que já estão lá no material, tá? Se vocês puderem dar uma olhadinha depois eu jogo o link aqui e também na descrição lá do YouTube, tá? E aí o primeiro tópico, né? É a mídia no formato analógico. Vocês percebem que sempre ele tem um trabalho todo em cima do jornal, que até 2000, né, era grande mídia, junto com a TV, que ainda é uma mídia muito forte, né? Mas eu particularmente, eu gosto de falar um pouquinho mais do final, porque é a área que eu conheço mais, né? A parte do final ali, quando ele já se sente, né, que saiu fora daquele problema, e aí ele se encontra num problema maior, né, num ninho de cobras de computadores, né, que é o início dos anos 2000, a era da informática. Só que o problema não mudou, o problema evoluiu. Que problema é esse que evoluiu? Aí eu vou colocar aqui. Quando eu estava assistindo um vídeo, eu fiquei muito curioso, né? Porque o Alessandro aí, o Alex daqui a pouco vai falar de onde que é esse vídeo, qual é o diretor, né? As mãos que manipulam essa mídia. Você vê ali aquela mão, você vê meio que um terno, aí você já imagina que é uma manipulação global, né? Todo um processo. E você fica até o final querendo saber quem é daquela mão, né? Será que vai falar que é algum governante? Ou é alguma empresa, sei lá, né? E aí você fica agoniado. E depois você vê que é um grande sistema.
sistema alimentado por nós mesmos, né? Que é aquela famosa bolha, que aí já vamos entrar nisso agora, né? A gente chama, eu tenho aqui uma escritora que é a Lúcia Santaella, que ela fala sobre as bolhas, né? E aí eu estava lendo um texto essa semana muito interessante sobre isso, que existem algoritmos que são programas feitos para rastrear o seu gosto. Então, quando você usa o celular, o computador, e você pesquisa muito sobre um assunto, aquele assunto, ele meio que fica ratificado na tua rede. Então, você só escuta aquela ideia. E isso é complicado, hein? E isso é complicado, porque cria uma ideia de câmara de eco. Ou seja, eu só escuto aquilo. É tipo Narciso, né? Tem uma frase do Caetano Veloso que é assim: Narciso acha feio o que não é espelho. Então, se não é aquilo que ele está escutando, é aquilo que ele vê no dia a dia, o que vai acontecer? Ele vai achar feio. E aí que começa, talvez, não sei, os autoritarismos, porque eu só fico escutando muito daquele assunto e não tenho ouvido para escutar outra coisa. Exatamente. Pode ser isso, né? Por favor. O pior é que nós temos esse programa não só nas nossas máquinas, mas também nas nossas mentes. E aí ainda entra outro aspecto, que é a manipulação e o tráfico de notícias, né? A ideia, quem manipula isso? Somos nós? Ou tem pessoas que se aproveitam também disso, né? É aquela famosa história que o jornal sensacionalista é aquele que vende mais, né? Infelizmente é assim. Será que existe uma saída para esse sistema? Eu deixo essa bomba com vocês. Será que a gente consegue mudar isso? Ou vocês discordem de tudo que eu falei? Pode ser também. Beleza. Quando o pessoal... Desculpa, perdão, mete bronca, querido. Eu queria só citar aqui na parte que o professor estava comentando sobre as mãos ali controlando, eu lembrei de um trecho da música Admirável Mundo Novo que diz: os automóveis ouvem as notícias, os homens a publicam no jornal. Veio exatamente aquela parte da música. Qual é o cantor? Só pra gente poder depois colocar Zé a Ramalho, imagem. É Zé Ramalho. Ah, então, ó, isso aí, menino. Conteúdo. Mandou, hein? Zé Ramalho. Da nossa época, pessoal. Tá escutando? Eu não conheço, não. É da minha época, não. Tá muito novo pra isso. Eu tenho que ouvir mais flashback, essas coisas. É isso, é verdade. Gente, esse curto é do Pavel, né? Do Pavel Koltsky. Ele é da República Tcheca, beleza? Aí a gente tem dois dados. A gente tem dados de que é do ano 2000 e de que é do ano de 1994. Cada pesquisa aí, quem quiser ajudar a gente, beleza? Ele influenciou realmente muitas outras produções. É uma crítica, na verdade, à mídia. Ele é do departamento de animação lá de Praga. Show de bola? Lá da República Tcheca. Eu tenho aqui uma leitura aqui para vocês relacionada a isso, né? No vídeo de animação média, o som tá legal? Tá tranquilo? Legal. Tá ótimo. O objetivo deste estudo demonstra uma severa crítica ao consumo da mídia, colocando o homem como figura central, que, em diversas situações, tenta escapar do direcionamento da informação. O roteiro intercala a presença de um boneco animado no papel manipulado por meio da imagem dos braços, etc. e tal. E o grande lance, como bem falou Paulinho, né? A gente acha que, de repente, por trás daquelas mãos tem um grande conglomerado de mídia, a gente acha que tem grandes governantes, mas muitas das vezes a gente não consegue nem chegar, sabe, em quem realmente está nos manipulando. Por isso que é importante a gente ter uma leitura bastante grande, para a partir dessa leitura bastante grande a gente começar a conseguir ler as entrelinhas, que é o processo de semiótica. O que é semiótica? Semiótica é a leitura dos símbolos, dos signos, o que está nas entrelinhas, o que está por ali escondido, beleza? Show de bola. Continua indo pela indústria cultural, Paulinho, ou abre o espaço? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O Jorge Coutinho colocou uma afirmação aqui no site muito interessante no chat. Será que existe ideia original? Mais ainda, um pensamento original? Afinal,
depois de tanta escolha, tratamento da mensagem e objetivos empresariais, o que resta para se chegar a uma conclusão sua? Isso é complicado, né? A gente vive em bolha, né? E essas bolhas, elas são... Como a gente pode dizer? A Santa ela coloca que existem bolhas tanto em grupos quanto a bolha pessoal, né? Você vive dentro dessa escolha. Será que essa escolha é minha mesmo? Aqueles quantos por cento são escolha minha e que a construção que me foi colocado? Será? E aí, por exemplo, eu posso citar aqui um dado muito interessante, é que são os aplicativos. Quem de fato aqui de nós, vamos lá, seja honesto, quando instala um aplicativo, seja no computador ou no celular, lê todas aquelas letrinhas contratuais que ali estão a sua privacidade e a sua manipulação de dados? Nenhuma. Eu nunca leio nada. Clicou e dá next. Eu leio duas coisas: aceito e concordo, passar. Fala aí, João. Posso aproveitar esse gancho aí? É verdade, vamos. Fala aí, João. Só um minutinho, Sobral, desculpa. Legal. João, depois Sobral. Oi, João. João. Eu não leio não, cara. Eu falei que concordo e vai que vai. É normal, anormal são os que lê. Paulinho, Sobral, Alessandro. Mete bronca aí, Sobral. Só aproveitando esse gancho aí que o Paulinho falou aí sobre privacidade, né, ligado a esse conceito de bolha. Hoje a gente está passando por uma situação um pouco ainda mais crítica nesse cenário aí de bolha, porque a bolha, pelo que o Paulinho citou inicialmente, ela é gerada a partir de pesquisas que a gente faz, né, realiza num ambiente como a web, e eles vão montando perfis. Mas hoje a situação está um pouco mais crítica, porque mesmo a gente não fazendo pesquisa, estão colhendo os dados nossos. Por exemplo, o microfone do seu aparelho celular, do seu smartphone, a câmera do seu smartphone está ligada a partir de alguns aplicativos que você está utilizando sem a sua permissão. E isso está invadindo a sua privacidade sem a sua autorização. Isso está colhendo informações pessoais suas e a todo momento isso vai gerando perfis, isso vai gerando informações para empresas trabalharem com isso, né, de forma comercial. Então, recentemente, principalmente agora no mês de junho, saíram algumas atualizações, né, de sistemas operacionais de smartphone que a gente precisa estar atualizado com relação a isso, nos avisando através de luzes no próprio celular, quando a sua câmera está sendo acionada por um aplicativo, quando o seu microfone está sendo acionado por um aplicativo, para que você saiba quando isso está sendo feito, você não seja pego desprevenido. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque isso é uma invasão de privacidade. Além da bolha estar colhendo dados que a gente permite, ela está colhendo dados também que a gente não permite. Tá certo? Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Tá legal? Passada. Vou comprar aquele celularzinho antigo de novo. Minha. Ai, tijolão. Apavorada já. É verdade. Vou tapar a câmera do meu celular. E com relação a esse problema assim da gente não ler as letras miúdas, eu não sei se vocês chegaram a ver, teve anunciou muito isso no final do ano passado, esse aplicativo Spotify. Ao você instalar o Spotify na sua máquina, você dava permissão para ele fazer acesso aos seus dados bancários. Ninguém lia isso estava numa letra miúda e isso estava no termo de contrato lá de aceite ao usar o Spotify. Então, por isso é importante a gente fazer a leitura. Eu sei que é um saco, eu sei que é um negócio extremamente extenso, mas a gente precisa ler porque, imagina, você está colocando uma coisa na sua máquina que vai lhe dar a possibilidade de escutar músicas, né, online de forma gratuita, mas você está autorizando eles a fazerem acesso aos seus dados bancários. Olha só que coisa louca, não tem ligação nenhuma direta, mas isso foi uma realidade. Eles foram processados por conta disso, tiveram que refazer todos os contratos e isso já não existe mais. Mas uma série de pessoas acabou autorizando isso por conta de falta de conhecimento.
Nossa, mãe do céu. Que coisa, né? Apavorável. É uma troca desproporcional, né? Uma troca desproporcional. Você quer ter acesso àquela aplicação, mas a que custo? A que custo, né? Tem que Complicado. enviar a conta eles, né? Oi, Oi, João. João. Repete. Repete. Calma aí, que eu não sei. Tá me escutando? Vamos, agora sim. Isso é um absurdo, né? Isso é complicado. Spotify fazer isso. É, mas a gente tem que ler, né? Esse é um exemplo, mas quantos outros não fazem também? É Verdade. uma coisa de louco isso. Eu, hein? Verdade, Eu Deus do verdade. céu. E aí, uma vez eu até comentei isso na sala de aula, né? Que a gente está vivendo um momento, acho que foi ano passado eu comentei isso, que a gente tem toda a informação na palma da mão e não está sabendo lidar com essa quantidade de informação. Ao que você falou, a gente não tem saco para ler aquelas letrinhas, né? Outro dia eu comprei um remédio, eu estava até com as minhas amigas aqui e tal, a gente não conseguiu ler a caixa do remédio. Eu com óculos, sem óculos, não consegui. No fim, a gente falou assim, gente, vamos tirar uma foto e vamos ampliar para ver se a gente consegue agora. E foi aí que a gente conseguiu entender o negócio, porque não dava, realmente não dava. Então tem isso tudo, você pega um negocinho que veio cheio de letrinha miúda, tu já vai lá no aceito e concordo, pronto. É que é proposital, essa letra miúda é proposital, né? Que maldade, né? É lá no final, tem uma caixinha e enorme. Então a gente vai lá, parte logo com o abraço, acabou. É isso. Alex, eu tinha comentado aqui, eu não sei se todos conhecem quem foi Narciso, né? Você poderia você conhece mais a parte de filosofia? Só fazer aquele briefing para a gente puxar para um outro assunto muito importante. Tá bom, a próxima vez a gente combina antes. Tá, mas você conhece. Eu sei o que acontece, né? Aqui é ao vivo. Vou fazer uma pequena síntese, né? Narciso é um ser mitológico, né, que teoricamente estava circulando pela floresta e tinha uma galera que era apaixonada por ele, principalmente as ecos, né? As meninas que eram as ecos, beleza. E ficava chamando por ele, mas ele não atendia, ele não via. E ele procurando de um lado e de outro, de repente começou a ouvir, mas não se dando conta, ele chegou na beira de um lago. Na beira de um lago, de repente ele começa a olhar para esse lago, as pessoas falam que ele estava com sede, outros que são inúmeras interpretações. A grande questão ele se esbarra com o lago, quando abaixa para poder estar lidando com a água para beber ou não, ele começa a ver o próprio semblante, ele começa a se encantar demais com o semblante e ele é apaixonado demais pelo que ele está vendo, ele quer abraçar, quer beijar e morre afogado, né? E é por isso, né, que a gente tem que se livrar dessa altivez, né? A gente trabalha muito, né, Paulinho, com a questão da autoestima, não é isso? Com a identidade, com a alteridade na escola, e a gente tem que tomar um cuidado extremo para que isso não venha ir para um outro ponto, né? Uma autoestima inflada além da conta pode começar a oprimir as pessoas, não é isso, cara? Sério? A gente sabe muito bem que quando você começa a crescer e você não tem uma autoestima real, né, moldada na sensibilidade, moldada na solidariedade, qual é a tendência? Você crescer, você foi oprimido, você cresce, aí você começa a oprimir o outro. Então, Paulo Freire. É isso mesmo, Paulinho. A gente tem que, várias vezes você está citando aí, a gente tem que crescer para poder, de repente, dar a mão para o outro que está lá embaixo e falar, vem comigo. Não é para ser oprimido. Paulinho, será que eu posso emendar na questão da cópia? Vamos lá, qualquer coisa vocês me travem aí, que eu falo muito. Cai dentro. Vamos lá, o aluno levantou a questão, será que existe alguma ideia original, né? Que a gente tem descrito sobre originalidade, sobre a questão de ideia, é remetida a Platão. Platão lá da filosofia antiga, beleza? A gente, para poder não esquecer, eu faço uma brincadeirinha, eu sou magro, eu sou esbelto, todo mundo que me conhece sabe que eu estou no shape, né?
Mas eu fico de lado, escrevo no quadro SPA, de cima para baixo. Beleza? O professor precisa ir para onde, gente? O aluno adora e fala: precisa ir para o spa, professor barrigudo, aquelas coisas todas. Aquele amor que o aluno tem pelo professor. No web, não. No web é tranquilo, né? Estou falando de outros lugares. Aí o que acontece? Então tá, é spa? Vamos lá guardar a cronologia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Não esqueça isso, beleza? Então a gente tem aí Platão, que foi discípulo de Sócrates. Show de bola? E Sócrates não escreveu nada. Platão, que estava lá sempre seguindo Sócrates, organiza em forma de diálogos muita coisa do que Platão falou. Indo para a questão da ideia, olha, vê se você consegue dormir com esse barulho. Sócrates, Platão, ele fala, Platão, que foi discípulo de Sócrates, ele fala que tudo que você vê aí já existe. Tudo que você vê é cópia. Não existe originalidade. Originalidade só está na cabeça. Só no mundo das ideias, beleza? Dorme com um barulho desse, depois a gente retoma a questão da informação, falando sobre indústria cultural, um monte de coisa aí. Senão eu fico direto. E eu só consigo lembrar do papelzinho lá do cara tirando aqueles pedaços de carne dentro do mundo lá, batendo e virando aquele jornal. Gente, aquilo ali foi um temperinho ainda, o temperinho, sal, a pimenta, né? Vai modificando ali para manipular, né? Eu não sou ninguém para falar contra Platão, é claro, mas no meu pensamento, originalidade pura, nem mesmo no mundo das ideias pode existir. Caramba! Freud. Será? Mandou bem. Isso aí. Que isso, hein, filho? O pessoal tá crescendo, hein? Explico logo ou depois? Oi, perdão. Explico logo por que eu acho isso ou depois? Não, vai. É ver aluno falando mesmo. É o velho exercício que eu sempre falo. Imagina uma cor que não existe. Quem conseguiu? Quem conseguiu realmente levanta a mão pra mim, que eu dou Nobel agora, dou qualquer prêmio. Tudo que a gente consegue conceber tem uma raiz em algo que já existe. Esse é o limite da criatividade. A realidade. Uma inspiração, né? Tem pelo menos uma similaridade. Qualquer. Puxando sardinha pro meu lado, na natureza nada se cria, nada se serve, tudo se transforma. Perfeito. Lavoisier, hein? Lavoisier. O povo tá estudando. Aqui não tem achismo, não, hein? O povo tá todo trabalhado no referencial bibliográfico aí, hein? Muito bom. Arrebentou, Caio. Arrebentou. Show. É isso. E aí, alguém mais quer fazer algum apontamento sobre o excesso de informação aí? Tem um questionamento lá no chat, lá. Sei lá, Paulinho. É bom, hein? Chegando lá. Vai lá. É uma discussão boa lá, ó. Falando do 5G. Tem sim. Jorge Coutinho colocou assim: quando vier a tecnologia do 5G, aí sim será a total exposição a empresas e agências do governo. E aí o Lucas complementou: mas ela não será para todos. Com certeza vai ser para as pessoas com mais dinheiro. E tem esse peso, né? Quem que consome no nosso mercado? Boa pergunta, né? O 5G não chega para todos, mas será que também não tem uma vontade que a grande massa consuma? Tem isso, né? Boa questão. Boa pergunta. A internet no Brasil em si, ela não é tão boa. Não é tão boa. Ela não existe. E a gente está sofrendo isso agora. Com certeza. Oi? Tá cortando, João. O áudio não ficou. Eu acho que não vai mudar praticamente nada, entendeu? O áudio ele corta às vezes. Ele falou que acha que não vai mudar praticamente nada com isso. Uhum. São questões pra gente só ver, né? Pode ser que mude, pode ser que não. Depende também dessa questão de... sim. Olha o ponto de vista, né? Show de bola. A gente Vamos lá, meu povo. Então, Paulinho. Oi? Eu vou falando pro pessoal se estimular e mandar eu parar, beleza?
Perdão, É. posso só dar uma palavra sobre esse assunto, só para enganchar, para não ter que atrapalhar depois? Não ter que cortar a ideia mete depois. bronca, Caio. Vai, Caio, faça seu. Vou só levantar um questionamento. Diz aí. Os produtos de influência foram feitos apenas para as grandes massas? E tem seu foco nas grandes massas? Ou nas curtas e que tecnicamente tenham mais influência? Depende de onde o capital tá, né? Perfeito. E a moda também, porque a gente tem o fetichismo de consumo, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado que a verdade. tecnologia ela pode ser utilizada de várias formas. Onde mais vale o eu posso- conhecimento? Eu acredito que seja uma balança, né? Você tanto pode tentar extrair da classe que tem uma condição financeira menor, mas que seja uma quantidade maior, é aquela história de curva de demanda e curva de preço, né? Que você tem que encontrar o ponto de equilíbrio, é isso que se aprende em economia, né? Os fundamentos. Meio vilanesco, né? Mas a gente está falando disso, mas é isso que acontece. Então, encontrar o ponto de caminho, de equilíbrio, que eu tanto consigo tirar dinheiro ali daquela parte que tem muito, mas também da parte que tem pouco. Né? Tem o famoso tênis da moda, o famoso celular brabão. Então, tem várias formas de fazer isso, né? Essa é a minha opinião. Isso eu acho que vai muito da meta do fornecedor, né? Qual é o público-alvo que ele quer atingir. Então, se ele quer atingir um público-alvo tipo classe A, ele vai trabalhar para aquele público-alvo classe A. Ele vai trabalhar com um produto de qualidade X, com um valor X, que atinja aquele determinado público. Então, isso Como ele quer acender, né? ele vai de acordo com o que ele quer alcançar aí como público-alvo dele. Então depende muito da empresa. Se a gente for falar de qualidade de produto de internet, vocês mais novos não conhecem, mas a gente tem produtos de acesso à internet muito melhores que foram oferecidos no passado do que estão sendo oferecidos hoje, mas que foram praticamente abolidos porque não eram viáveis comercialmente. Por exemplo, uma delas era conhecida como RDSI, que eram as redes digitais de serviços integrados. O pessoal mais antigo aí deve ter conhecido o tal do DVI Box, que era da antiga Telemar, né? Mas por que acabou? Porque surgiu o ADSL, a banda larga, que era mais comercial, era mais fácil de negociar, tecnicamente muito inferior ao DVI Box, mas ela comercialmente era mais fácil de negociar e ela acabou tomando conta do mercado todo. Tá certo? Onde é que hoje funciona ainda? Em áreas rurais. Se você pegar os interiores de grandes estados aí, você ainda vê uma internet como essa funcionando ainda. Por quê? Porque lá tem gente de grana, tem os grandes fazendeiros que conseguem manter essa internet funcionando. Por que eles não colocam a DSL, o serviço de banda larga que a gente tem hoje, como Velox, como Virtu? Porque para eles é muito inferior à qualidade do que eles têm. Tá certo? Então é muito voltado para o público-alvo que você quer atingir. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Falou o cara da tecnologia, ó. Quando crescer, eu quero ser assim. Eu também. Alex, desculpa. Vou chamar de Alex. Tranquilo. E é isso, né, Sobral? Eles definem um target, né? Isso, Em cima desse target, eles constroem lá o brand deles, definem os conceitos deles, a partir daí vai para a agência de publicidade para poder estar lidando com suas campanhas, né? Para definir, inclusive, a linguagem, a comunicação visual, para poder induzir essa galera a compra. É isso aí mesmo. Cara, esse negócio de linguagem, só fazendo uma observação aí, recentemente eu trabalhei próximo a um pessoal de publicidade, né, numa campanha de uma instituição de ensino, e eu vejo assim como é que eles se preocupam tanto com esse linguajar, que eles vão trabalhar para poder atingir um público-alvo. Cara, isso é um estudo, é impressionante. A gente acha que uma palavra que foi colocada ali, foi colocada assim de uma forma... foi colocada ali a palavra de forma aleatória. Não. Tem todo um estudo por trás disso. É tipo o nosso COE, né? O nosso COE tem todo um estudo por trás. COE, né? Cara, porque ele tá viradinho, tem todo um por trás ali. A gente não chutamos lá, fizemos o design de qualquer jeito, não. Eu acho isso muito bacana.
Reverencia essas pessoas assim que tem esse... Eu acho interessante. Tá que o chat está bombando, hein? Vocês aí que estão aí de quietinhos, só observando, gente, você tem muito a dizer. Pode colocar no chat que a gente lê aqui, não tem essa não, tá? Às vezes você não concorda com uma opinião, a gente não vai estar brigando aqui não, tá? É o contrário. A gente vai tentar debater até para a gente aprender com o contraditório, não é? Não é verdade? Quando a gente só fica num grupinho que todo mundo fala a mesma coisa, aquela tal coisa, ela se torna uma crença fixa e aí a gente fica assim, ó, sem olhar para ninguém e não estoura a tal da bolha. Qual o problema aí? Ah, beleza. Aí, não tem o PS agora? Tem sim. Oi, João, desculpa, fala, João. Só tem Não tem o PS5 agora que vai sair? PS5, PlayStation 5, sim. Então, quanto tu acha que vai ser o PlayStation 5? O preço dele que você está dizendo? Ah, não vai ser baratinho, né? Mas se tiver todos os impostos, Receita Federal. Não é fabricado no Brasil. Vai ser bem carinho, né? Também tem os impostos, né? Então. Os impostos. Para vocês que ficam querendo ter, né? É complicado, né? É complicado demais. Eu vou puxar aqui o gancho pro Jorge Coutinho, que ele colocou, ele tá aqui. Ele e o Lucas Souza aí, Albuquerque, gente finíssima. Vou puxar aqui o. Jorge, primeiro, são diferenciais sociais, mas todos são atingidos, uns com mais, outros com menos consciência, mas todos são atingidos. O Caio disse que concorda, e o Jorge conclui que lembram que os desenhos que são lançados após serem definidos produtos, carrinhos, bonecos, roupas, isso tudo tem, né? Eu talvez esteja interpretando, tem uma manipulação sim, né? O Lucas colocou, as grandes indústrias nunca vão parar de lançar novos produtos e sempre nos motivando a comprá-los, sejam comerciais, publicidades, redes sociais, jornais, etc. Perfeito, né? Cara, o Caio ele tá escrevendo, mas o Caio fala, isso que é complicado, cara. Eu escrevo, cara, que eu tô respondendo a vocês. Eu vou puxar a sardinha aqui, retomando aqui o curta, beleza? Qualquer coisa me puxa aí, Paulinho. Beleza. O que acontece, gente? A gente tem muita coisa relacionada às TICs, à tecnologia de informação e comunicação. Está em outra seara aí. Não vou me aventurar tanto, que tem um pessoal aqui que é expert. Trata sobre a questão da interatividade e não interatividade. O pessoal questiona muito até que ponto existe uma interatividade, porque muitas das vezes já está pré-formulada a possibilidade de sim e não, esquerda ou direita, e uma interatividade real seria, né, o usuário poder combinar o itinerário que ele quisesse, né? O pessoal questiona muito essa questão. Então, questiona muito a questão, ficou ótimo, né, Paulinho? Então, o que a gente precisa se ligar? A gente precisa se ligar que a gente poderia estar lidando a partir dessas novas tecnologias, mas eu vou remeter lá à primeira metade do século XX. Eu acredito que a gente ainda não superou isso, e principalmente a gente não entendeu isso. Eu queria falar da escola de Frankfurt. Queria saber se alguém lembra ou já ouviu falar na escola de Frankfurt. Não, professor! Muito bom, João. Obrigado. Show de bola, obrigado, João. A escola de Frankfurt, lá da Alemanha, né, que tentou fazer uma análise da nova roupagem para os estudos marxistas, na ordem sociológica e filosófica. Aí a gente tem destaque aí de uma galera, né? A gente tem o Max Horkheimer, a gente tem o Adorno. Se a gente for falar em alemão, é Max Horkheimer, é Theodor Adorno, mas a gente vai falar Horkheimer e Adorno mesmo. Então, ele no livro Dialética do Esclarecimento, ele fala muito sobre isso, sobre a questão da indústria cultural. E atualmente a gente tem um livreto menorzinho, que está com autoria só do Adorno, é Indústria Cultural, um livrozinho de bolso, que dá para a gente entender esse tipo de manipulação que acontece até o dia de hoje, século XXI. É um livro
muito atual para a gente poder entender essa dinâmica do que está acontecendo com a gente no campo político, no campo da publicidade. É muito interessante isso, uma dinâmica que faz com que a gente deixe de pensar, deixe de ter um espírito crítico e que a gente se robotize. O processo de robotização, o que faz? Faz com que a gente siga, sem olhar para o lado. Se a gente olhar para o lado, a gente vai ver a opinião diferente, a gente vai olhar o outro, e a gente não pode respeitar o outro. Falando nisso aqui, a gente já falou. Quem lembra do nome dessa viseira aqui, que fica na lateral dos cavalos? Ele fez isso porque ele já me contou uma vez, mas eu não lembro. Bem feito. Não lembro, esqueci. Eu sei que você me contou, mas não lembro. Não vem não. Lembro. Antólios. Escreve aí, Caio. Não pode esquecer mais. Antólios. Então essa galera usa Antólios para poder seguir, sem questionar, beleza? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de uma leitura muito curta que fala sobre esse processo que faz com que a gente vire robô, a gente deixe de ter alma e deixe de escolher. E as pessoas começam a escolher por nós, beleza? Vamos lá, tô falando um pouco rápido, sabe que eu falo demais, né, cara? Os interessados adoram explicar a indústria cultural em termos tecnológicos. A participação de milhões em tal indústria imporia métodos de reprodução que, por seu turno, faz com que, inevitavelmente, em inúmeros locais, necessidades iguais sejam satisfeitas com produtos estandartizados, ou seja, padronizados. Diferentes locais, as pessoas querendo as mesmas coisas, o mesmo tipo de tênis, o mesmo tipo de camisa, e as pessoas acham que criticamente estão fazendo essas escolhas, beleza? A racionalidade técnica, hoje, é a racionalidade do próprio domínio, é o caráter repressivo da sociedade que se auto-aliena, beleza? Então a gente tem que pensar nessa alienação, que tem uma relação de fora com a gente e tem a relação da gente com a gente mesmo. A gente trabalha nesse processo também para se auto-alienar. Isso não é no universo sociológico. E no universo psicológico tem o nome de autossabotagem. Voltamos nos próximos capítulos. Recalque? Seria isso uma forma de recalque? O recalque pode estar dentro, mais ou menos, mas tem relação. Recalque é mais para o bem próprio. Não só se alienar. E não é não consciente, tem relação. Que beleza? Isso, hein? Que debate de alto nível. Que qualidade. Vamos lá, meu povo. O tá mutado. Eu vou falar, hein? Eu tô vendo a Beda falando, ele tá mutado. Não, eu tô falando que o Ale me deixou sem fala. Que é isso? Só fera. Eu, hein? Na tecnologia. Humanas, pelo amor de Deus, vou fechar meu microfone. Tem um pedacinho aqui da colocação do Jorge que ele coloca assim, bem no finalzinho, que eu achei muito interessante. A abertura para o novo é sempre desconfortável. Vocês concordam? Muito bom. Jorge, me diz o sobrenome. Hã? Diz o sobrenome dele. Jorge Coutinho. Ah, pensei que fosse outro. Deixa. E é interessante, o nosso cérebro não quer desconforto. O que é mais fácil? Por que a filosofia às vezes é tão renegada? Por causa que ela trata de dúvidas, reflexões, e você tem uma reflexão, uma dúvida da tua certeza, é pior, teu cérebro fica incomodado, ele quer afirmações, eu quero que essa seja o certo, o caminho mais fácil para ser seguido. E aí quando você recebe, isso aqui, será que é verdade? Será mesmo? E aí essas dúvidas, né, a gente sabe, quando a gente está com dúvida, a gente fica com a cabeça como, né? Mais voltada, né? Mais... né? Seria o filósofo aquele que estuda para ir contra a sua verdade? De que é a verdade, né? Aí é que tá. Verdade relativa. Eu queria fazer uma outra consideração de uma coisa que eu observei aí no vídeo. E assim, vocês não comentaram nada até agora. Eu queria só fazer essa observação para a gente ver se a gente discute algo sobre. Quando a gente viu ali no vídeo, mostrando ali a informação do jornal, né?
onde ele começa mostrando a informação, primeiro o jornal lá amassado num país, num continente, daqui a pouco mostrando isso no Mapa Mundi, até chegar lá naquele processo onde a gente está lá nos nossos computadores no final, onde a gente passa a ter informação sem fronteira. Então eu queria ouvir aí a opinião de vocês nesse viés da informação sem fronteira. Hoje a gente não tem mais limites de acesso a essa informação. A gente consegue acessar a informação de qualquer lugar do mundo. A gente tem acesso via web e a gente pode buscar essa informação. O que vocês acham disso? Isso é legal? Isso é interessante em todo momento? Isso só traz benefício para a gente? Qual é a opinião de vocês aí com relação a isso? Será que alcançamos toda a informação? Ela está disponível. Disponível ela está. Agora ela se. Tá disponível. Se a gente sabe o caminho, se está autorizado para a gente. Isso aí eu concordo. Aí já são outras histórias, mas que ela está disponível. Tem isso também, né? O que se procura de informação? Agora, essa questão que o Sobral levantou aí é até difícil para nós mães, né? Porque tem hora que meu filho sai com cada coisa. Eu falei, meu Deus, onde saiu isso, meu Deus? O Bernardo, pelo amor de Deus, para de ficar acreditando nisso tudo que você vê por aí. E eu fico desesperada. É tanta coisa, que eu não consigo acompanhar. Gente, até o linguajar. Outro dia eu estava vendo ele jogando e eu escutei ele falando assim, me rila. Eu, me rila? Esse eu não conhecia. Você também não conhece, não? O que é rilar? Eu sei o que. Entendeu? Eu fiquei, gente, aí outro dia até, não sei, eu estava no carro com as minhas amigas e a filha da minha amiga tem 17 anos e ela falou, não sei o quê. Aí eu falei, mas de onde saiu essa palavra? O que significa isso? Ela, ai, vocês são chatas. Eu não, pelo amor de Deus, gente, vamos procurar na internet o que significa. Eu não lembro qual era a palavra. Mas até o vocabulário muda com essa questão da informação. E assim, para mim, tá difícil acompanhar, gente. Difícil. Para todos nós. Eu tenho 12 anos, 12. Quando chegar aos 18, eu não sei. Eu acho que eu virei uma múmia. Mas é muita informação e a gente tem que dar conta disso tudo. Agora é com vocês. Ah, bom, é bom demais. Quando estou escutando essa parte de informação, me lembro aqui de uma das entrevistas do professor Leandro Carnal, que ele coloca a diferença entre informação e conhecimento, né? E aí a informação, você tem aquilo tudo, aquele monte de coisas juntas, isso coloca até em xeque o papel do professor, o do pai, né? De estar criar essas informações de uma maneira que não bombardeie, né, a cabeça dos jovens de uma forma que ele não sabe onde ele está, o que está acontecendo, se ele está sufocado, né? E nisso tudo entra o meio de as fake news, né? Se você, o que é verdade, né? Como é que tá? O que está acontecendo? Será que aquilo que está colocando ali, que está chegando ao meu filho, ao meu estudante, será que aquilo é base mesmo? Né? A gente já falou de outro café filosófico aqui sobre checar a informação, né? E esse é o papel fundamental, né? Os pais que estão escutando a gente aí, né? Até vocês mesmos que estão criando uma mente crítica, e é assim que vocês vão romper a bolha. Eu acredito nisso, tá? Estou afirmando aqui, mas deixando a dúvida. Que a mente crítica é que vai romper essa bolha, né? Você não é o criticar por criticar, não, é o criticar, será que isso é mesmo verdade? Será que essa informação é de fato verdadeira? Né? Que interesses tem por trás disso aqui? Por que ela está chegando dessa forma? Toda hora que eu acordo de manhã, eu abro meu celular, tá aquela mesma informação quando eu puxo aqui né, não vou fazer propaganda do navegador tal, puxo aqui, aparece lá aquela informação. É um bombardeio. É um bombardeio. Então, eu acredito que hoje, talvez, o nosso dever como né, eu não sou pai, mas os outros 3 professores que estão aí se mediando, todos são pais, né? Sou pai de estudantes, né? E aí a gente tem que mediar essa informação, porque a informação já está aí. A gente não é mais detetor de informação, a gente só tem que mediar, pegar essa informação,
ó, essa é legal. Essa daqui é legal, mas se você não concorda, tem essa outra. Sempre está mostrando várias opiniões para romper a bolha. E o estudante é que escolhe o caminho que ele quer. Né? E sempre vocês tenham né, igual do outro café filosófico, nós falamos sobre procurar uma pessoa amiga, é essa pessoa que vai te ajudar a reconhecer, né, essas informações, se são boas ou não. Tá bom? Paulinho, sobre esse seu comentário, sobre essa sua proposta, só queria fazer uma pequena observação, e a Bobeda, pelo que ela falou, eu acredito que ela concorde comigo. Esse aí é o mundo ideal. Eu concordo com você de que a gente teria que fazer todo esse acompanhamento. Mas, cara, o negócio é muito dinâmico e esse acompanhamento é extremamente difícil. Eu digo assim porque eu desde quando implantei, eu tenho um filho de 13 anos, então desde quando eu implantei aqui algumas regras, né, de acesso à internet em casa, quando ele começou a acessar a internet com 8, 9 anos, para algumas coisas assim, mas eu comecei a utilizar aqueles controles de pai, né, que tem no próprio navegador, em alguns softwares que você utiliza, e assim, você começa a restringir uma série de possibilidades que o seu filho pode ter através de um aplicativo, através de um jogo, que os outros colegas dele todos têm. E ele começa a ficar fora daquele grupo que ele vive no dia a dia. Então você começa a marginalizar seu filho por conta de algumas restrições que você está fazendo. Eu vivi isso na pele, eu estou dizendo que eu vivi isso na pele. Aí você começa a liberar uma coisa, você libera outra, daqui a pouco você perdeu completamente o controle. Então hoje eu tento, como uma pessoa de tecnologia, está muito próximo, está sempre vendo. Mas, bicho, o negócio é muito dinâmico, é muito complicado para a gente conseguir acompanhar. Né, Bobeda? Fala aí. Você entender um negócio e aí vem outro. O Bernardo, ele me dá aula aqui. Gente, sem sacanagem. Eu descobri esse negócio do WhatsApp web por conta do Bernardo. Ele, mãe, por que tu não vai direto no WhatsApp? Mas como é que faz isso? Eu tenho que dar. Não, mãe, peraí. Baixou. Faz a mesma coisa aí, Alex. Já fez. O problema é o seguinte: não tenha paciência de ensinar. Vai lá e faz. Tá, mas e a hora que você não estiver aqui? Como é que eu faço? Aí me chama de burra, me chama de mole. O negócio é todo. É tenso. É um desafio cada vez maior, cara. É complicado demais. Mas fala aí, Caio. Eu não venho aqui para ser advogado de ninguém, mas vou tentar defender um pouquinho o Bernardo, só um pouquinho ele. Às vezes, a gente perde a paciência com certas coisas porque a gente já está imerso naquele mundo. Tanto que a gente está tão imerso que a gente faz umas coisinhas e a gente já chega. Teve uma época, quando eu era mais novo, que eu jogava um joguinho que tinha uma tripulação de batalha e chamava Milícia. Quando eu falei isso uma vez com a minha professora, ela achou horrível eu falar sobre isso. Eu achei uma coisa legal, porque era um negócio do joguinho, porque milícia realmente era uma tropa de batalha de defesa das cidades gregas. Eu falando, ela achando isso horrível. E perguntando, Caio, como é que você não sabe o que é milícia? Porque, para ela estava tão imersa naquela realidade que era comum e era horroroso eu não sabia aquilo. Era horrendo, tipo assim, algo estranhíssimo. Complementando, Caio. Complementando isso aí, vocês falaram aí sobre os filhos, né? Você marginalizar eles, isso aí entra no conceito de bolha grupal, né? Porque tem a bolha você e o seu celular, e a bolha do grupo que tá ali, que eu quero fazer parte daquilo, e aí também entra no outro café filosófico do tal de se abaixando, né? Debaixo do quadro. É complicado demais, né, gente? Essas são as reflexões. Não tem resposta pronta aqui, não, gente. A gente não veio nem para desenvolver resposta, foi para desenvolver mais pergunta ainda. Essa é a filosofia. Muito bom. E o Alex tá aí para isso. Tá doido para falar. O que é interessante é que na questão da indústria cultural, né, como bem falou Sobral, a gente tem acesso a muitas informações, mas a gente é tanta informação que a gente fica olhando em volta, né, cara? Rodando, olhando em volta,
volta, de tanta a gente olhar em volta, cara, a gente deixa de olhar de uma forma muito atenta para o ser mais importante da nossa existência, que é a gente mesmo. A gente fica olhando muito em volta, entendeu? São tantas informações e a gente não consegue ter um aspecto crítico relacionado a elas, cara. E a questão da leitura dos signos é importantíssima. Uma coisa que eu não atentei para isso, só o Sobral falando, eu comecei a me ligar que existe umas teses agora ligadas à necropolítica. Não sei se vocês já ouviram falar. Necropolítica. Vamos lá, vamos começar. Tem um camarada chamado Foucault, lá na França, ele falou sobre biopoder, sobre o poder relacionado à vida, beleza? Aí vem um outro camarada chamado Akira Mbembe, que fala sobre necropolítica, ele fala, por mais que seja duro, sobre corpos matáveis, corpos que podem ser mortos, pessoas que podem ser mortas. E, infelizmente, isso acaba sendo uma cultura de Estado. Quando, de repente, né, não tem nada a ver com gente próxima da gente, nem com nossas chefias, não. Quando um determinado governante fala que é para mirar na cabecinha, né, ou seja, ele está falando sobre corpos matáveis, né? Então a gente tem que ter bastante atenção. Ele começa a desdobrar isso, a gente começa a ver a forma que os policiais chegam em comunidades, é muito diferente da forma que chega na Sernambetiba, na Lúcio Costa, ou que chega ali no Leblon. Então a gente começa a ver que realmente tem pessoas que podem ser mortas, que infelizmente o Estado ele trabalha realmente para isso, de uma forma muito subjetiva, de uma forma que muita gente não entende, mas tem um pessoal sofrendo em função disso. E a necropolítica se dá ali no vídeo como? Sobral comentou, depois de comecei a ver, ou seja, a mão entrando ali nos continentes, né? Aí são tantas informações, as informações são alimentadas pelas mortes, aí de repente entra no continente, aí sai aquela carne crua, beleza? Daquela carne daquelas mortes, alimenta, né, aquele tipo de armamento e começa a dar tiros de novo, aí começa a ter aquela rede de informações novamente, que alimenta posturas fascistas, que faz com que a gente eleja certos governantes, que faz com que a gente aceite que algumas pessoas sejam tratadas como inferiores. A gente precisa falar sobre isso. Uhum. Aquela mídia que sai dali, o ato horrendo, que se torna mídia, que causa revolta, que faz mais um assassinato. Isso, verdade, cara. Caramba! Muita coisa, né, gente? Caramba! Acho que isso aí é um papo só de um café filosófico, né? A gente falar sobre minorias, o que elas estão acontecendo. Teve o tal do... A gente deixou colocado aí, né, o mimimi para pesquisa, né, para a gente citar na próxima, o que significa. Eu acho bem interessante. A gente está abordando sobre isso. Pessoal, a gente está já chegando já no nosso finzinho aqui, né? Agora que o papo estava esquentando, para a gente não passar de 1 hora, eu vou colocar aqui no chat um link desse material que nós trabalhamos hoje. E aí, daqui a pouquinho, né, o amigo Sobral... Oi, tô vendo. Eu coloquei aqui o link, tá, gente? Esse link aqui, ó, bit.ly COE3. Ele vai habilitar aí um questionário. Já tá habilitado. Já tá habilitado? Então, beleza. Tá no final da página. Isso, tem todo o material, tem onde tá o canal, tudo bonitinho. E aí vocês podem responder lá o que vocês acharam hoje, dar dicas, opiniões, críticas, sugestões. A gente tá aceitando tudo, tá bom? Inclusive, eu acho que tem uma parte lá sobre tema, né? Isso, tem sugestões para próximos temas. Então, quem participou, tá gostando, quer falar de alguma coisa que toca você, que te representa, estamos aí, tá bom? Deixa eu só colocando aqui. Show de bola. Pronto. Paulinho, como a gente está falando sobre a questão da escute? Fala, Caio. Não, por favor, termina aí que eu falo depois. Não, fala, Caio. Não, primeiro os alunos, né? Ver se há a possibilidade de pegar a parte disso e transformar também em um podcast. Porque eu entendo o Café Filosófico muito mais como uma coisa de podcast do que como uma coisa de vídeo. Eu entendo muito mais ele como um podcast. Compreendo.
Boas ideias, mídias estão aí. Vamos usar as mídias para quebrar a bolha, para furar a bolha, né? Com certeza. Uma mídia crítica. Boa ideia, né? Boa ideia. Apoiado. Exatamente. Maneiro. Fala aí, Alex. Termina aí, Alex. Nada. Ó, prometendo então, no próximo vou falar um pouco menos. Tô vendo a cara da bobeira aí. Vou falar um pouquinho menos. Mas só pra gente poder atentar. A gente falou sobre excesso de informações que faz com que a gente não entenda direito a vida, nem consiga se entender. A gente falou sobre a manipulação também, né? Eu queria deixar uma pequena leitura sobre a questão da manipulação, beleza? Que você possa, de repente, pensar sobre isso. Show de bola. E eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais devagar na próxima. Porque depois... Ô, Paulinho, depois que eu falar sobre isso, você quer, apesar do tempo estendido, você quer falar rapidinho sobre o próximo vídeo que a gente vai ver? Lembra que você ia falar? Um minutinho? Ou prefere depois? O que você manda? Não, eu posso falar aqui. Tem. É coisa rápida. Tá, eu vou falar sobre... Mete bronca. É que tá o delay. Gente, é o seguinte. Paulinho. Oi? Ó, é que tá travando olha dele. Só, eu vou falar sobre o processo de manipulação e você termina com isso que é o mais importante ficar para a próxima, beleza? Pode ser? Gente, ó, prometo que vou falar um pouco menos da próxima vez. Eu queria que vocês pensassem, né, sobre as informações que elas fazem com a gente e o jeito que mexe com o nosso psicológico, beleza? Independentemente desse vídeo que a gente tenha visto aí, ou seja, está muito em cima da questão da manipulação, como é que isso mexe com a nossa cabeça. O nome do livro é Mulheres, é de Eduardo Galeano, beleza? E o trecho aqui é Autoridade. Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das canoas e homens na popa, lá atrás. As mulheres caçavam e pescavam. Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os homens montavam já as choças, as casas, preparavam a comida e mantinham acesas as fogueiras contra o frio, e cuidavam dos filhos e curtiam as peles dos abrigos. Assim era a vida entre os índios. Até que um dia os homens mataram todas as mulheres e puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para aterrorizá-los. Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam, repetiam, que servir aos homens era o seu destino. E elas acreditaram. E também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas. Beleza? Que a gente possa pensar, né, sobre as informações, sobre o poder do nosso psicológico. Salve as mulheres. Opa! Isso aí, show de bola. Então, gente, para a gente finalizar aqui o nosso café, o café número 4, tá? Ele vai falar sobre um tema que vai ser Vida Maria, tá? É um café... Spoiler, hein? Vai ser um café para a gente tratar, né? Eu já até aconselho vocês a assistirem com os pais, porque a história ela é emocionante, mas ela vai ajudar muito a vocês terem uma outra visão da família de vocês, tá bom? E aí a gente vai tratar desse assunto aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai montar o material e a gente já posta para vocês aí fazendo a divulgação, tá bom? E é isso. Fechou? Não percam, pessoal. Não perca, se inscrevam no canal. Não deixe de responder o formulário. Isso. Oi? Na volta do recesso, né? Agora. Isso, vai ser na volta do recesso. Daqui a 15, né? A gente vai estar fazendo isso. Recesso hoje. E a gente vai mudar o horário também, né, gente? Vamos botar 4 horas aí pra gente ter certeza. Eu acho que vai ficar melhor para todos, né?
Eu já vou chegar às 3, que aí eu já fico pronto aqui, cara. Então valeu, gente. Foi um prazer para vocês todos que estão aí, tá bom? Que compartilharam, assistiram a gente, tá? E aí, já vem no esquema, você já sentiu como é o esquema do canal. Veio a primeira vez, gostou? Na próxima eu quero participar, eu quero botar a minha opinião. Eu acredito nisso aqui. Professor, eu acho que isso é legal. Ou não é? Sei lá, você que faz o caminho. Qual é? Você tem muito a falar. Beijo, gente. Obrigada pela participação. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo, gente. Obrigado, mãe. Obrigado, alunos. Obrigado. Valeu. Parceiros. Estamos juntos. Até a próxima. Beijo, Bobeda. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia.